Então, para esse vídeo eu quero seguir uma rotina diferente. Antes de tudo, eu quero esclarecer sobre a numeração desse vídeo, que tecnicamente era para o vídeo que tem esse número 6 se referente às questões de número 6 a 10 dessa lista de exercícios. Então, na lista de nível difícil do projeto de medicina, esse material de estudo. Só que ontem à noite, estou gravando aqui na tarde do dia 9, então na noite do dia 8 eu gravei a aula com essas questões. Ela ficou com 57 minutos por aí, 58. Mas na hora de salvar, o programa ele travou e eu não consegui recuperar a gravação. Então eu vou deixar para gravar depois essas questões de 6 a 10. Eu já poderia até dizer o gabarito, mas vou deixar para dizer na hora que eu fazer essa leitura. E vou passar porque seria a aula 7. Então essa aula 6 de agora está indo para o conteúdo que seria da aula 7. Que eu acho até que eu falei no final do vídeo da aula 5, que seria essa leitura de contos, poemas, esses textos mais curtos, com essa ideia de tradução e uma melhoria do nosso vocabulário, né? Então, para fazer isso, eu selecionei alguns contos. Para esse, primeiro, a gente até começa primeiro o William Faulkner, o Barn Burning. Barn é o celeiro, né? E a gente vai fazer o seguinte. Barn, celeiro, como eu disse. Então, o enchente do celeiro, a queima do celeiro. Então a gente vai fazer esse processo de tradução. Só como é que eu vou realizar ele? Eu tinha explicado no final do próximo do vídeo que deu problema, então eu vou ter que explicar de novo. Vai ser uma alternação entre 3 processos. Num deles eu vou ler em inglês e conforme eu for lendo eu vou traduzindo. No outro eu vou ler apenas em inglês e depois disso vocês vão ter que procurar a tradução do trecho. Então assim, alternando entre período, entre parágrafo e parágrafo. Vou ver como é que fica melhor aqui. E uma só em português. Então por que isso? Eu quero dar a ideia de automatizar a nossa leitura. De nem ser aquela leitura de ensino médio que eu chego com texto em inglês e mando vocês traduzirem e me mandarem, que eu já vi ser bem comum. E também não ser uma simples tradução, que eu sempre faço o trabalho para vocês. Então o que eu faço vai ser assim, vou começar, quando eu começar vou dar um exemplo melhor. Eu vou usar a questão aqui para isso. Então, ó, vamos dizer que eu estou começando a ler esse texto aqui, ó. Vou pegar um que a gente já leu. The idea of determinism seria o primeiro jeito. Eu li em inglês, completamente inglês, e não fiz a tradução. E aí vocês pausam o vídeo um momento desse, vão lá. Se vocês não entenderem, né? Se vocês não entenderem o que é o significado, se não conseguirem fazer a interpretação de vocês, então, a ideia do determinismo. Então, quando vocês fizerem isso, se vocês não entenderem, vocês vão para o Google, aí vocês usam um tradutor, ou usam um dicionário, como vocês preferirem. Aconselho tentar pegar as palavras que vocês entendem, e só as que não entendem vocês procurarem num tradutor ou num dicionário. Não tipo, escrever, né? Idea of, e aí pegar o significado. Dizer que vocês não entenderam só o determinism. Pronto, não entendi determinismo. Então você bota aqui. Pronto, aqui fez sentido só tem uma tradução, mas vamos dizer que vocês colocaram. Tem um aqui desse texto que serve, Neil Keg, que é um que nem faz parte do meu vocabulário, barril de unha, né? Ou só keg.
Pronto, quer que fica melhor, porque tem vários significados, ó. Tem barrilete, tem barrica, tem barril. E tem outros que vão ter ainda mais. Então quando acontece uma coisa desses, aí vocês vão pro Google, dicionário, significado tal, ou colocar a expressão completa para ver se é assim. Ele tira uma ambiguação, né? Você ficar sabendo, é um barril, uma barrilete ou uma barrica. Enfim. Outro modo, eu só faço a tradução em português. Então, que nenhum evento ocorre na natureza sem causas naturais. Esse é outro modo, que eu falo só em português. E aí vocês acompanham, né? Que no evento, nenhum evento, ocorre, natureza, sem causas naturais. Né? Adjetivo entra do substantivo no inglês. Tendo feito isso, eu ainda tenho o terceiro tipo, que é has been postulated as a natural law. Então, foi postulado como lei natural, e aí eu faço os dois, eu leio em inglês e falo a tradução. E a gente vai ficar fazendo essa alternação. Então, yet is under attack on both scientific and philosophical grounds. As leis científicas assumem que um arranjo específico de condições irão inevitavelmente levar a um resultado pré-determinado. However, no entanto, studies in the field of physics, estudos nos campos da física, have demonstrated that the location and speed of minuscule particles such as electrons are the result of random behavior rather than predictable results determined by pre-existing conditions. Estudos no campo das físicas tiveram demonstrado que a localização e a velocidade de minúsculas partículas como os elétrons são resultado de comportamentos aleatórios antes de resultados previsíveis que possam ser determinados por condições pré-existentes. Eu fiz aqui a leitura desses últimos 3 parágrafos fazendo essa alternância e é o que eu vou fazer no vídeo seguinte. Outro ponto que eu vou dizer é que para evitar acontecer de novo, de eu perder o vídeo todo, então foi 1 hora do meu tempo que eu perdi e que eu nunca vou conseguir recuperar, nunca vou conseguir fazer da mesma forma que eu fiz ali, eu vou fazer esses vídeos em sessões. Então, pauso, salvo e aí continuo. Por isso vocês vão ver alguns cortes. Provavelmente nessa marca de 15, 20 minutos, para não ter que ficar cortando o tempo todo. Porque aí se eu perder, eu perco só esses últimos tantos minutos. Para começar a leitura, eu vou pausar aqui e a gente vai fazer o seguinte, quando a gente voltar, estamos nos 7, 8 minutos, mas vou só por essa mudança de sessões, né? Primeiro faz essa introdução, seguinte a gente vai olhar sobre o Faulkner no Google e depois a gente vai passar por conta. Então, eu vou fazer esse quebra agora e aí a gente vai fazer esse segundo momento de ler sobre o Faulkner, sobre o autor, e aí depois a gente vai para o texto. Antes da nossa leitura sobre o William Faulkner, eu separei aqui a página dele do Wikipedia, todo mundo deve conhecer, eu tenho ouvido falar. Basicamente é uma enciclopédia pública e alimentada pelos leitores. Então qualquer um de vocês poderia chegar aqui e adicionar ou modificar alguma coisa. Lógico, há moderadores que vão evitar que alguém destrua a página ou coloque informações que são notavelmente falsas. Esse é o ambiente que vocês podem vir para procurar informações, embora seja mais superficial, seja às vezes não seja algo que você tenha tanta confiança. Mas como a gente está querendo um texto em inglês de escrita fácil e mais genérico, é uma boa opção. Então eu vou passando pela leitura e discutindo. O Faulkner é um escritor famoso, ele é inclusive uma das influências apontadas de alguns escritores da nossa América Latina, nesse fantástico e realismo maravilhoso aqui do século XX, da segunda metade, principalmente. Acho que foi na primeira metade, ali depois dos anos 20, com Gabriel Garcia Marques, com Julio Cortázar, com Mário Vargas Llosa, o Guimarães Rosa, todos esses. Ele é um escritor norte-americano, Estados Unidos, vencedor do Prêmio da Paz. Ele é dos estados do sul dos Estados Unidos, ele é do Mississippi. Escreveu novelas, histórias curtas, que no caso é a tradução para que a gente usa do inglês para falar do conto. Então, peças, poesia, roteiro, no caso, screenplays. Então, roteiros, poesia, ensaios e uma peça.
A-Play. Interessante aqui que eles colocaram uma peça, um de um número. Ele é primeiramente conhecido pelas novelas, pelos romances, né? Novelas, lembrando que eu já tinha mencionado que é como na inglês a gente fala necessariamente a romance, a gente tem um romance também, mas mais comum eles usarem novelas. A gente usa raramente o termo novela para falar da literatura. Histórias curtas, contos, numa cidade ficcional, então tem esse aspecto de fantasia, né, do sobrenatural, baseado no condado onde ele vivia, Mississippi, do sul dos Estados Unidos, pensando nesse sul mais rural e menos industrializado, embora pensando aqui no início do século XX, eu não sei nem se essa é a realidade mesmo dos Estados Unidos. Ele é um escritor bem conhecido, ele tem várias obras famosas, a mais conhecida é O Sonho e a Fúria, The Sound and the Fury, é do Prêmio Nobel da Paz. Ele tem uma discussão ensaística importante, as coisas estudiosos se debruçam sobre. A gente tem poucos registros assim em filme e gravação, porque ele morreu em 62. Então a gente não tem, por exemplo, as fotos que a gente vai ver aqui são preto e branco, ou em registros do lugar e não dele, né? Tanto que aqui a gente tem um trecho para as gravações dele de áudio, né? Que são poucas. Uma lista aqui, tem até uma página própria para a bibliografia dele, que é grande. Você pode ver as histórias curtas. E disso a gente já vai para o texto, para o nosso história curta. No caso, para o nosso conto, que é o Barn Burning. Então, o incêndio do celeiro ou celeiro queimando. Não sei aquele processo que eu tinha falado, esse aqui é um conto. Vamos procurar qual é a data do conto. Short Story. Data da primeira publicação, 39. Se eu não me engano, isso é no período da Segunda Guerra Mundial? Vamos confirmar. Segunda Guerra Mundial começa em setembro de 39. Não tem a data aqui, né? Uma pena. Junho. Então isso aqui é logo antes da Segunda Guerra Mundial. De junho de 39, a Segunda Guerra vai começar 2 meses depois, né? Julho e agosto, 3 meses mais ou menos. Então já tem esse período de tensão, já tem os avanços da Alemanha na Europa, mas ainda não estamos falando dessa Segunda Guerra Mundial. Até agora porque os Estados Unidos até depois da guerra, eles entram já para o final. Para 44, eu acho. 43, não sei. Enfim, vamos para a leitura do conto. Vou entrar todo lado porque eu também vou ampliar meu vocabulário. Segundo. O prédio em que a Corte de Justiça da Paz era colocada cheirava a queijo. The boy, crouched on his nail keg at the back of the crowded room, knew he smelled cheese, and more. From where he sat he could see the ranked shelves, close packed with the solid squat, dynamic shapes of tin can whose label his stomach read, not from the lettering which meant nothing to his mind, but from the scarlet devils and the silver curve of fish. This, the cheese which he knew he smelled, and the aromatic meat which his intestine believed he smelled, coming in intermittent gusts, momentary and brief between the constant one, the smell and sense, just a little of fear, because mostly of despair and grief, the old fierce pool of blood. Esse aqui é um período gigante e com várias construções mais complicadinhas, então eu vou fazer a tradução dele em seguida. O garoto, agachado na sua, aqui nem eu quero a ideia de barril de prego, né? Barril de unha. Barril de unha. Na parte de trás da sala amontoada, da sala tinha muitas pessoas amontoadas juntas, sabia que ele havia cheirado o queijo. E mais, do lugar que ele sentava, ele podia ver as prateleiras
niveladas, né? Bem close pack, então bem cheias e com várias caixas pequenas de formas sólidas, achatadas e dinâmicas. De caixas de latas de alumínio. Tinha alumínio, né? Então, de latas de alumínio, os rótulos, o estômago dele lia. Então, ele está com fome e ele está vendo ali, sentindo esse cheiro de queijo da sala, dessa sala de justiça da paz, e vendo essas latas no canto da sala, que ele lê pela fome, né? Não das letras, que para ele não significavam nada, do his mind, da sua mente. Então, ele é analfabeto. Olha que forma bonita de deixar claro. Não é dizer que ele é analfabeto, mas que ele olhava para aquelas latas e as letras não significavam nada. Mas ele lia com o estômago. Então, é um garoto que tá com fome, que está lendo os rótulos. E que a forma como isso foi escrito é muito bonita. Então, não significavam nada para a mente dele essas letras. Mas dos demônios, dos diabos, escarlate e da curva prateada do peixe. Isso e o queijo, que ele sabia que tinha cheirado, e a carne hermética, que seus intestinos acreditavam ter cheirado, vindo em sopros intermitentes, momentaneamente e rapidamente entre o sopro constante, o cheiro e o senso de que apenas um pouco the smell and sense just a little of fear. O cheiro e a sensação de só um pouco de medo, porque a maioria do desespero e grief é você sentir, é luto, né? A ideia de luto, de pesar, dessa dor, dessa tristeza por algo que foi perdido. O antigo e feroz pulsão de sangue. Então tem esse cheiro de sangue. Parece a ideia de que tem algum corpo ali. He could not see the table where the justice sat. Ele não podia ver a mesa em que a justiça sentava. And before which his father and his father's enemy, e diante da qual seu pai e o inimigo do seu pai, our enemy, he thought in that despair, Orn, mine and his both, he's my father. Isso aqui eu não vou traduzir. Stood. A mesa em que o pai e o inimigo do pai estavam sentados, mas ele podia ouvi-los. Os dois deles, porque seu pai não havia dito nenhuma palavra. Então ele podia ouvir ele podia ouvir o inimigo do pai e ele podia ouvir a justiça. O que seria a justiça? Se a gente estiver pensando... Não vou tentar sugerir, isso aí vai ficar para vocês. Isso vai ser um conto que tem uma razão aqui, eu parei um pouco a leitura. Isso vai ser um conto interessante que vai levar bastante vista, porque ele é um conto complicado. Isso aqui é um desafio mesmo, não é... Nenhum professor são vai passar isso aqui para vocês traduzirem. Até eu estou tendo dificuldade de pegar algumas coisinhas aqui. Principalmente esse trecho aqui, ó. But what proof have you, Mr. Harris? Mas que prova você tem, Sr. Harris? I told you. The hog got into my corn. Eu falei para você. O hog é a ideia de tipo um barril pequeno, né? Hog de porca, como seria? Curvatura, bem, não tô entendendo. The hog got into my corn. Chegou no meu milho. O Mr. Harris aqui é o inimigo do pai dele, já que ele falou que o pai dele não disse nada até agora. I caught it up and sent it back to him. Eu peguei e o levei de volta a ele. Tá um pouco, né? Botei, escrevi direito, hog. Escrevi.
The next time I put the hog in my pen. A próxima vez eu coloco o porco na minha pena, na minha caneta, né? Pena é ideia de caneta, mas aqui está com o significado, no meu curral, ó. Aqui a gente tem, aqui a ideia da gente pegar um texto antigo e ver outras traduções para a mesma palavra, então do curral. Então a próxima vez que o porco vier pro meu curral, eu vou prender ele. A gente está tendo o juiz de paz, é o termo que eu não conheço, mas a gente sabe que faz parte do nosso vocabulário. A magistrado frequentemente se falar sobre que devem ser considerados em cada lugar e época como menores. Então é um juiz que existe para lidar com essas causas pequenas. Então aqui a gente está falando de uma discussão numa área rural sobre um problema pequeno entre pessoas que vivem na mesma comunidade. He had no fence that would hold him. Ele não tinha nenhuma cerca para segurar o porco. Eu falei para ele, eu avisei a ele. Da próxima vez eu vou colocar o porco dentro do meu curral. When he came to get it, I gave him enough wire to patch up his pen. Quando ele veio pegar, eu dei para ele aqui, esquecendo o nome, para cerca de arame. Eu dei arame suficiente para ele consertar o curral dele. Da próxima vez, eu pego o porco e fico com ele para mim. Então o porco entrou na fazenda desse homem, do inimigo do pai dele, começou a comer o milho. O dono da fazenda pegou e devolveu para o garoto. Esse garoto é que a gente viu que tá passando fome, ou que tá sentindo fome, que é analfabeto e tudo. E provavelmente também faz parte de uma fazenda, mas uma fazenda que tem uma quantidade de dinheiro menor, que tem uma situação financeira pior. Então, I rode down to his house and saw the wire. Eu fui para casa dele, então eu cavalguei para casa dele e vi o arame que eu havia dado para ele, ó, ainda enrolado on the spool in his yard. Spool, o que é o spool? No carretel do quintal dele. Então eu cheguei lá e ele não tinha colocado ainda o arame. E é por isso o porco fugiu, né? Ele já tinha ido uma vez e o cara devolveu e deu arame para ele fechar, mas ele foi de novo, e porque o garoto não tinha fechado. I told him he could have the hog when he paid me $1 pound fee. Então eu disse para ele que ele poderia ter o porco de volta quando ele me pagasse uma taxa de $1. That evening, e aqui é um dos aspectos que eu queria discutir com vocês, a nigger came with the dollar and got the hog. Naquela manhã, um negro veio com o dólar e pegou o porco. Aqui eu quero fazer uma pausa pequena, eu já discuti isso em vídeos anteriores, para falar dessa discussão vocabular sobre essa palavra específica aqui, ó. Nigger é uma expressão que a gente evita falar. Eu estou falando aqui porque, de novo, nós estamos numa aula, então a ideia é exatamente discutir essas coisas. É a mesma razão pela qual a gente defende que pensando nos professores que têm bom senso, defendem que a gente fale de política e fale de sexualidade, dessas coisas em sala de aula, que são questões problemáticas e que nós devemos discutir. A escola é um lugar para aprender isso. Se a gente deixar para cada caso lidar com questões assim, questões referentes à nossa sociedade, nem todo mundo está preparado para discutir essas coisas. É por isso que nós estudamos e nos preparamos para discutir esses assuntos. Essa expressão, vocês vão ver alguns vídeos engraçados no YouTube, por exemplo, de entrevistadores brancos tentando falar com artistas negros. Acho que tem o do Samuel L. Jackson, que é famoso. E que eles ficam tentando entender, por que é que um branco não pode falar essa expressão? Essa é uma expressão que é extremamente pejorativa nos Estados Unidos. E na língua inglesa em geral, uma expressão que a gente não usa em língua inglesa. No português, a palavra negro ela não tem a mesma conotação que existe no inglês. Então, vamos parar aqui e vamos no Google. Ó, acho que vocês querem estar vendo. Por favor, não me chame de Trump é acusado de usar o termo
Aqui a gente tem uma página Wikipedia sobre o termo. Quero achar o texto em inglês para fazer essa tradução. Então, cadê? Aqui, ó. A palavra nigger é considerada uma das mais ofensivas palavras da língua inglesa. No estudo 2007, por essa pesquisadora, graduandos da Universidade da Flórida foram perguntados para escolher 12 palavras do inglês na escala de 1 ofensiva a 10 ofensivas. Participantes escolheram nigger como a mais ofensiva, praticamente 2 pontos acima da segunda mais ofensiva, que é cunt, que é usada para falar para mulher, é a ideia de vadia, de prostituta, nesse sentido. Houveram esforços pelos descendentes africanos, pelos afro-americanos, para recuperar a palavra, especialmente nessa outra forma de pronunciação que é nigger. Mas esse esforço foi controverso e a maioria das pessoas não acreditam que ele foi capaz de apagar essa marca histórica e continuaram sendo um uso pejorativo. Independente disso, usa por não pretos quase sempre invariavelmente considerado como ofensivo. Então, é uma palavra que é usada para discutir, para sugerir não apenas uma percepção negativa da escuridão na pele, então chamado mulato, de macaco, de... Mulato não, mulato ainda é uma ideia de atenuar, mas de macaco, de queimado, de... E dessas expressões que a gente tem aqui no português, parecido. É tipo um branco chegar com preto e chamar ele de macaco. Embora ainda seja no nível ainda mais alto. Porque é um termo que, além disso, ele desfavorece atributos como a inteligência, o desemprego, o uso dos bens do governo, propensidade ao uso de drogas e ao comportamento criminal. É ligado com a ideia do preto que... com essa ideia do branco que fala pro preto e pejorativamente. Então, por isso, vocês vão ver vídeos, por exemplo, de gente que, quando fala essa expressão na frente de um preto, o preto fica com raiva e vai para cima. Ou que faz uma denúncia, grava no celular, chama a polícia. Isso é uma palavra que vão se referir até como the N-word, né? Então, a palavra com N. As pessoas não querem nem dizer a palavra quando vão mencionar ela. Eu só estou usando aqui porque, como a gente está lendo nesse contexto, eu não estou usando com esse sentido pejorativo, apesar de estar falando a palavra. Aqui é mais difícil da gente fazer essa menção, embora a gente não consiga desassociar esse tom pejorativo da palavra, porque a gente está vendo em outro período. Eu não sei se ali no final dos anos 30, se já era visto com esse grau pejorativo pelos brancos, né? Já que está falando de um autor branco. Então, a gente vê comumente as pessoas falando do mulato, do pretinho, uma coisa assim, em textos antigos, ali do final da década de 20, ou do século XIX e no início do 20, que hoje seria muito difícil ver na voz de um narrador, por exemplo. Apesar de que esse é um traço que a gente usa para caracterizar. Então, se eu quero fazer um personagem racista, eu coloco ele para falar usando um vocabulário racista. É o que a gente poderia estar vendo aqui. Até agora eu vi que só apareceu na voz de um personagem, né? E não na voz do narrador. Mas vamos ver aqui. Então, naquela manhã um negro veio com $1 e pegou o porco. He was a strange nigger. Ele era um negro estranho. Ele disse... He said to tell you wood and hay skin burn. Então, aqui eu vou traduzir, né? O hay é palha, né? Feno. Então, ele mandou dizer para você que madeira e o feno queimam. I said, what? That's what he said to tell you, the nigger said. Wood and hay can burn. That night my barn burned. I got the stock out, but I lost the barn. Então, não vou traduzir esses últimos trechos, já que é a ideia que vocês façam a tradução.
Mas basicamente o cara chegou, o juiz da paz está dizendo, ó, foi o que eu falei pra você. Tive esse problema com o porco, eu cobrei essa taxa para ele pegar o porco, o negro veio e me disse que ele tinha falado, que o dono do porco tinha falado, que, olha, madeira e fé não queimam. Tipo uma ameaça, né? Olha, poderia que ele, essas coisas aí que você tem, esse curral que você tem, ele pode queimar. E aí, depois disso, queimaram o celeiro, mas ele ainda conseguiu salvar os animais, né? The stock. Where's the nigger? Have you got him? He was a strange nigger, I tell you. I don't know what became of him. But that's not proof. Mas isso não é prova. Don't you see that's not proof? Você não vê que isso não é prova? Get that boy up here, he knows. Por um momento o garoto pensou também que aquele homem falava do seu irmão mais velho. Até que o Harry disse: Not him, the little one, the boy. Não ele, o pequeno, o garoto. And crouching, small for his age, small and weary like his father, in patched and faded jeans even too small for him, with straight, uncombed brown hair and eyes grey and wild as a storm scud, he saw the man between himself and the table part and become a lane of green faces, at the end of which he saw the justice, a shabby, colorless, grey man in spectacles beckoning him. Então, esse é um trecho gigantesco novo, vou tentar fazer a tradução, já que esse aqui é mais complicadinho. E, abaixando-se, né, encurvado, pequeno para sua idade, pequeno e desgastado, né? Idade duro, rijo, seco, nervoso, como seu pai, em um jeans que estava desbotado e remendado, até pequeno demais para ele, com o cabelo liso, uncombed, desamarrado, né? Uncombed é isso. Uncombed. Despenteado, então coque solto, desarrumado, marrom e com olhos cinzas e selvagens, com um vento de tempestade, ele viu os homens entre ele e a mesa, e a parte da mesa, ficaram um espaço, um lugar de green faces, de caras amargas, né, sombrias. No final da qual ele viu a justiça, the justice, um shabby, então, essa ideia do magrelo, gasto, pobre, homem green, acinzentado, né, um homem velho, magro, roto, maltrapilho, com spectacles, são monóculos. Spectacles são esses óculos pequenininhos. Assim. Cadê? Reconhecendo ele. Ele saiu do lugar que ele estava, abaixado, com essa descrição dele, se aproximou, entre ver aquelas pessoas com caras sombrias, amarras, todo mundo ali preocupado. E chegou finalmente, ele viu a justiça, né? Que era o juiz de paz. He felt no floor under his bare feet. Ele não sentiu nenhum chão embaixo de seus pés descalços. He seemed to walk beneath the palpable wave of the green turning faces. Ele parecia andar pisando no peso palpável dos rostos, desses rostos que estavam ficando sombrios. His father, stiff in his black Sunday coat, though not for the trial but for the moving, did not even look for him. He aims for me to lie. Ele quer que eu minta, ele pensou.
Again with that frantic grief and despair. De novo com aquele desespero e tristeza franca. And I will have to do it. Eu vou ter que fazê-lo. What's your name, boy? The justice said. Colonel Sartorius Snopes, the boy whispered. Qual é o seu nome, garoto? A justiça disse. Coronel é traduzido como coronel, acho que, ou é um nome próprio. Coronel Sartorius Snopes, o boy sussurrou. Hey? Oi? The justice said. Talk louder. Colonel Sartorius? I reckon anybody named for Colonel Sartorius in this country can't help but tell the truth, can they? Oi? O justiça disse. Fale mais alto. Coronel Sartorius? Eu reconheço que qualquer pessoa nomeada Coronel Sartorius nesse país não pode deixar de falar a verdade, pode? The boy said nothing. Enemy, he thought. Inimigo, ele pensou. Por um momento ele não podia nem mesmo ver. Não podia ver que o cara da justiça, naquele momento, que a cara da justiça naquele momento era carinhosa, era amigável. Nem discernir que aquela voz, que a voz dele, estava perturbada quando ele falava para um nome chamado Harris. Do you want me to question this boy? Você quer que eu questione esse homem? Então o juiz da paz, ele tá falando com ele cordialmente e ele tá perturbado quando ele vai perguntar pro Harris, que é o cara que tá fazendo a denúncia. Você quer que eu questione esse homem? But he could hear, and during those subsequent long seconds, mas ele podia ouvir. E durante aqueles longos segundos subsequentes, while there was absolutely no sound in the crowd, enquanto não havia nenhum som na plateia, na pequena sala lotada, salvo a respiração quieta e com intenção, que era como se ele tivesse balançado para fora do final de um grapevine. São as vinhas de uma uva, né? De um grapevine, de uma videira, né? Que é as vinhas da planta que foi a uva. Grapevine. Over a ravine, and at the thought of the swing had been caught in a prolonged instant of mesmerized gravity, weightless in time. Então ele está descrevendo essa sensação do garoto, que apesar de poder ouvir, ele ouvia apenas o homem, não ouvia a plateia, nessa pequena sala que estava quieta, todo mundo quieta, com exceção da respiração dele, que estava forte, né, e que sentia como se ele tivesse sido jogado para o final de uma videira, em cima de uma ravina. E no topo desse movimento que ele tinha sido jogado, ele tivesse sido preso no céu, parado no tempo, lá em cima, sem sentir a gravidade, olhando tudo essa de cima, como se ele estivesse fora da realidade. No, Harry said violently, explosively. Damnation, send him out of here. Mande ele para fora daqui. Now time, the fluid world, hushed beneath him again. The voices coming to him again through the smell of cheese and sealed meat, the fear and despair and the old grief of blood. This case is closed. I can't find against you, Snopes, but I can give you advice. Leave this country, and don't come back to it. Então, esse caso está fechado. Can't find against you. Eu não posso achar nada contra você. Não posso condenar você, Snopes. Snopes é o nome do garoto. Mas eu posso dar para você um conselho. Saia desse país, desse condado, não sei, e não volte para ele. His father spoke for the first time. O pai dele falou pela primeira vez. Sua voz fria e dura.
sem ênfase. Eu planejo. Eu não penso em ficar no país entre pessoas como vocês. He saw it something unprintable and vile, addressed to no one. That will do. A justiça disse. Take your wagon and get out of this country before dark. Case dismissed. Pegue sua carroça e saia desse condado antes do escurecer. Então, pode ser país, mas pode ser região, ó. Então não sei se é estado ou região. Antes do anoitecer. Caso fechado. Então ele não foi condenado, mas foi dito para ele sair da cidade. Vou pausar aqui o vídeo para não perder tudo, já dá 30 minutos. Continuando aqui. His father turned, and he followed the stiff black coat. Ele seguiu o casaco rígido. The weary figure walking a little stiffly from where a Confederate provost man's musket ball had taken him in the hill on a stolen horse 30 years ago. Followed the two backs now, since his older brother had appeared from somewhere in the crowd, no taller than the father but thicker, chewing tobacco steadily, between the two lines of green-faced men, and out of the store, and across the worn gallery, and down the sagging steps, and among the dogs and half-grown boys in the mild May dust, whereas he passed a voice hissed. Barn burner. Vamos ler esse parágrafo, vamos parar, porque é um período só, né? Vamos fazer a leitura traduzida, já que é uma expressão mais longa para vocês. O pai dele se virou e ele seguiu o casaco rígido. Ele já tinha falado que o casaco rígido é o do pai, então a criança está seguindo o pai. A figura weary, né, cansada, dura, em seco, caminhava um pouco rigidamente, né, parado em movimentos mecânicos, de onde Provost, de onde um mosquete de um homem confederado, a bola de um mosquete de um homem confederado, had taken him in the heel. Acho que é no pé, né? No calcanhar. Ele tinha levado um tiro de uma bala de um soldado confederado, aquele da Guerra Civil Norte-Americana, que foi a guerra. O principal assunto da guerra foi. A principal razão da guerra era que os estados do norte tinham uma certa industrialização, os do sul eram rurais, os do sul queriam manter por isso a escravidão, e os do norte não queriam. Então, o que me parece aqui é que esses personagens são pretos, embora não tenha ficado claro para mim, tanto o garoto quanto o pai dele, e que eles tenham tentado fugir no período que ainda havia escravidão no sul, e ele tinha sido alvejado no passado, 30 anos atrás. Seguido, follow the two backs now. Peraí. Estavam seguindo agora duas costas, né? Então estavam seguindo o pai e o irmão menor e o irmão mais velho estavam seguindo o pai. Desde que seu irmão mais velho havia aparecido de algum lugar na plateia. Não maior que o pai, mas... Vou tocar, a campanha tocou aqui. Pronto. Então o irmão e o filho estavam seguindo o pai. Desde que seu irmão havia aparecido, ele não é maior do que o pai, mas mais largo, né? Mastigando tabaco ritmamente, né? Continuamente. Entre duas linhas de homens com rostos sombrios e fora do prédio e através da galeria Gascasta antiga, abaixo dos degraus, segue a ideia de flácidos, né, decaídos, me dá a ideia de soltos. E entre os cães e garotos meio crescidos, no mild, leve, moderado, brando, no mild, leve, né? Os garotos, entre os cães e garotos
aqui jovem, especial de meia idade para adolescente, o adolescente, numa poeira de maio leve, onde ele passava, uma voz sussurrava, né? Não é sussurrava, porque sussurrava é whisper, né? Falava com essa coisa de meio de cobra, né? Meio com uma certa acidez, um certo veneno, assim. Queimador de celeiros. Aqui, pelo que eu tô vendo, eu não vi nenhuma menção a eles serem negros, né? Deixa eu ver. Mas parece que eles são família negra que moram no sul dos Estados Unidos e que eles estão sendo acusados de um incêndio sem provas e por isso, apesar de não poderem ser condenados, eles estão sendo expulsos da, da cidade. E conforme eles vão dando, a gente vê que tem uma antipatia das pessoas que vivem ali com eles enquanto eles estão saindo. Again, he could not see Whirling. Ah, outra coisa. Tem algumas traduções aqui que ficam meio complicadas para fazer assim simultaneamente. Que lendo inglês, sabendo o contexto, a gente consegue identificar o que é. Por exemplo, steadily. O que é steadily? Se a gente botar aqui a tradução. Ó. Steadily é firmemente. Mas o que é, por exemplo... Mas a gente não usa esse firmemente no nosso português, no mesmo sentido que ele aparece no inglês. Então, por exemplo, a horse rode steadily. Então, o cavalo cavalgou firmemente. A gente não usa essa expressão em português. No inglês ela é super comum. Rode steadily. A ideia de steadily é que essa ideia de firmeza, que está aparecendo aqui na tradução, é de num certo ritmo, sem perder esse ritmo, sem tropeçar, sem se desviar. Reto. Então está seguindo naquela direção fechada, certa. Outro exemplo disso. Green-faced. O green é essa ideia de sombrio, é de severo, é por exemplo esse aqui, ó. Pessoa que está com os dentes à ostra e com a boca cerrada. Essa ideia de você olhar com um sorriso, com uma cara cerrada. Então essa é uma tradução que quando a gente está fazendo aqui, a gente tem duas opções geralmente, que são as duas opções clássicas que a gente tem em qualquer tradução. Inclusive um dos critérios que a gente deve sempre pensar quando estiver estudando um poema traduzido, por exemplo, em português. Que é a tradução que preserva o significado, e aí a gente está pensando em um texto que provavelmente vai ficar meio ali estranho para a gente, porque ele vai ter uma tradução... A tradução nunca é perfeita, ela nunca vai conseguir ser igual ao texto original. Então, quando você faz essa tradução que você preserva o significado, esse primeiro tipo que eu estou falando, você costuma perder a fluidez. Então, por exemplo, eu vou usar um vocabulário antigo. Então, eu vou usar aqui, como a gente tinha visto... deixa eu ver aqui um caso mais... Vile. Essa ideia de velanesco, de... que tem... vil, né? Vil, por exemplo, essa palavra, vil, V-I-L. No português a gente não usa mais tanto hoje em dia. É uma palavra que denota que é de um período mais antigo. Então eu traduzo como vil, ou eu posso traduzir como ferino, né? Ou como ferino, como algo maligno, algo venenoso. Eu posso fazer uma tradução como essa, que eu não preservo o significado original, né? Por exemplo, venenoso é a mesma coisa que vil, mas que é uma palavra que é mais fácil para a gente entender e conferir ao texto a fluidez que é necessário, para fazer uma leitura mais apreciável pelo leitor comum. Eu, por entanto, prefiro essa tradução mais que preserva o significado, já que, principalmente quando lida com autores assim que trabalham, o cara conseguiu ver ali naquela descrição inicial, com que a gente sabe que o garoto é pobre, analfabeto. Que faz nesses detalhes, né, nessas coisinhas, nessas expressões bem sutis. Então eu prefiro ser capaz de perceber isso, principalmente no autor como Faulkner, do que uma leitura mais fluida. E é por isso que às vezes eu paro nessas traduções e fico procurando aqui no tradutor qual é a palavra mais apropriada para usar. Esse não é um problema quando a gente domina inglês. Quando a gente domina inglês,
e a gente se acostuma a esse vocabulário, deixa de ser um problema isso, porque a gente não precisa ficar... Chega um momento que você começa a pensar em inglês, a ler em inglês. Então, quando eu leio... Deixa eu ver aqui no texto. Again, he could not see. Eu não faço a tradução na minha cabeça. De novo, ele não podia ver. Eu estou lendo em inglês, eu estou entendendo o que é que a palavra quer dizer no inglês. Eu não preciso, por exemplo, traduzir palavra por palavra para entender. Só se uma palavra ou outra eu não entender, como por exemplo, deixa eu ver aqui, uma palavra que eu não entenda. Enfim, por exemplo, aquela que eu tinha achado lá anteriormente, o nail keg. Isso aqui eu tive que procurar no Google. Inclusive, acho que vale até procurar no Google Imagem. Porque... Ó, nail keg é esse aqui, ó. Esses barris pequenininhos de pregos, né? Então, nesse aqui vale a pena olhar. Pode ser também a ideia de um barril que não é feito com prego, mas enfim. Outras palavras eu consigo ler tranquilamente se precisar de português. E essa é uma coisa que a gente deve almejar. Porque ler numa língua original é sempre melhor do que ler na traduzida. Tanto para entender como para a beleza da prosa, né? Como é que ela configura, como é que fica o ritmo das palavras. Toda tradução é uma criação, então toda tradução é um texto diferente do original. A gente vai terminar aqui, né, nesse trecho, eu acho ele um texto bem interessante, né? E a gente vai seguir a partir daqui, ó. Vocês estão vendo, eu estou indo devagarzinho. Conforme a gente for fazendo as aulas, eu vou adquirindo mais ritmo para a gente não passar o resto do programa todo aqui, nesse conto. Mas pelo menos no próximo, talvez no terceiro vídeo que a gente fizer sobre esse texto, a gente vai fazendo devagarzinho. Então fica aqui nesse momento e no próximo vídeo eu continuo.